E esse vídeo é a parte 2 falando sobre rotina e liberdade, um pouco mais aprofundado. Você não é livre porque você faz o que quer, porque se você não controla a sua rotina, os seus instintos controlam você. A pessoa diz que não gosta de rotina, mas acorda, pega no celular, abre o aplicativo, consome as mesmas coisas todo santo dia, sem perceber. Então eu tenho uma pergunta pra você. Vivendo a vida que você vive, da forma que você vive hoje, você conquistou tudo que você quer? Você vive a sua vida dos sonhos? Porque se esse caminho realmente funcionasse, você não estaria vivendo a vida que você vive hoje. Por muito tempo eu vivia assim. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia quando eu abria o olho era pegar o celular, abria o Instagram, ficava roletando, perdia muito tempo ali. E não só o tempo, mais importante ainda, energia. E já faz um bom tempo que eu mudei isso. Hoje em dia, quando eu acordo, eu leio, eu medito, eu escrevo, mas eu sei que se eu me descuidar, eu volto a esse antigo padrão. Porque como eu disse no outro vídeo, o natural do ser humano é gastar o mínimo de energia possível. E eu falo um pouco mais aprofundado sobre isso no vídeo anterior. Se você não viu, vale a pena ver para entender um pouquinho como funciona os seres humanos. Se você quer construir alguma coisa nova, a primeira coisa a se fazer é mudar a sua rotina, principalmente a rotina matinal, porque o que você faz na sua manhã diz muito sobre o seu dia inteiro. E se você tem o hábito de ficar apertando soneca, muito provavelmente você procrastina as tarefas mais importantes do seu dia. Experimenta ficar por uma semana acordando assim que o celular despertar e você vai ver a diferença que isso faz no seu dia. E depois volta aqui e me agradece. E isso parece pequeno, mas hábitos pequenos moldam uma identidade enorme. E o mais assustador é que isso não é só a minha opinião. Existe um estudo da Duke University que comprovam que 40% das nossas ações são automáticas. Ou seja, metade das coisas que fizemos no nosso dia a dia são piloto automático. A maioria das pessoas acham que escolhem o que fazem, mas na verdade elas só estão repetindo um padrão. E às vezes é um padrão que é herdado, que nem é dela. Tem gente que herdou procrastinação, tem gente que herdou desorganização, tem gente que herdou viver uma vida buscando apenas os prazeres imediatos e cresceu achando que isso era normal, mas na verdade ali naquele momento, naquela vivência, era normal até ela ter uma consciência. Ou às vezes as pessoas nem consciência desenvolvem e nascem, vivem e morrem desse jeito. Porque a maioria dos padrões que nós temos e que nós vivemos, nós herdamos de pessoas que só estão tentando sobreviver. E sem perceber, reproduzimos a mesma mentalidade. Por isso, a minha ideia com esse canal é trazer consciência. A gente cria a nossa realidade conscientemente ou inconscientemente. Então, trazendo consciência, você consegue mudar essa realidade, consegue mudar esses hábitos, consegue mudar esses padrões. Não vai ser fácil, porém, é libertador. Então assuma o comando da sua vida, porque tudo que acontece nela é consequência dos seus atos e das suas ações. Muito provavelmente, a pessoa que te ensinou também está produzindo algo que foi herdado de alguém, e por aí vai sucessivamente. Então, tá na hora de quebrar essa corrente. O propósito da humanidade é evoluir. E o que temos que fazer para evoluir, afinal? Primeiro, temos que saber o que queremos e onde queremos chegar. E depois, observar esses padrões. O que são esses padrões? São nossos hábitos e as nossas crenças. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Ótimo, então você já tem o seu próximo passo. Procurar saber o que quer. E aqui eu vou deixar uma dica de ouro. Sabe como você vai saber o que quer? Querendo saber de fato o que você quer e se propondo a fazer o que tem que ser feito. A clareza, ela não nasce antes da ação. Às vezes nasce, mas muitas das vezes ela nasce no meio do caminho. Então a solução não é fugir da rotina, é criar uma rotina consciente, porque convenhamos, não tem como evoluir vivendo desse jeito. A verdadeira função da rotina não é controlar os horários, é construir uma identidade, porque toda ação repetida ensina ao seu cérebro quem você é. Quando você treina sem vontade, você constrói alguém disciplinado. Quando você trabalha sem vontade, você constrói alguém consistente. E como eu disse no vídeo anterior, a nossa identidade nasce do esforço e do trabalho duro. Porque o prazer imediato, ele é o prazer imediato. Ele é bom, mas ele não constrói nada. Você quer treinar, mas depende de vontade. Você quer produzir, mas depende de humor. Você quer mudar, mas depende de motivação. Exatamente por isso que tanta gente vive travada.
Começa e para, se anima e desanima. Começa e para, se anima e desiste. Mas nunca constrói uma constância, uma consistência. E sabe quem vive assim? Criança. Porque criança faz o que quer quando dá vontade. Criança se anima com o início de algo e depois desiste. Eu sei que às vezes é doloroso ouvir isso, mas é necessário. Existe muita gente aí vivendo como criança. Maturidade é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não tem vontade. Sem rotina, você não é livre, você é escravo do que sente no momento. E sinceramente, se eu fizesse só o que eu quisesse, eu nem estaria aqui. Porque tiveram dias que eu não queria treinar e eu fui. Tiveram dias que eu não queria gravar e eu vim. E uns dias que eu só queria voltar naquela vida automática. E é exatamente aí que a rotina deixa de virar uma prisão e vira liberdade.